Eu coloquei algumas perguntas para a gente responder de forma muito rápida. A primeira é: o que você adora? E aí, para ficar mais fácil a sua resposta, pode responder em silêncio. Qual a coisa que você mais adora? Qual a comida que você mais adora? Qual o lugar que você mais adora? Adoramos coisas, comidas, lugares, mas quando se trata da pessoa de Deus, não sabemos como, por que adorar, porque não conseguimos dimensionar quem é essa pessoa. Algumas pessoas têm na ponta da língua uma relação de pessoas que elas não gostam ou que de alguma forma não conseguem conviver. E algumas pessoas também, sem conhecer, já faz um pré-julgamento, tem um preconceito de que aquelas pessoas são boas ou são ruins. Chega a dizer assim: aquela pessoa parece ser tão legal, aquela pessoa parece ser tão assim. Aí depois, quando conhece, descobre que não era nada daquilo que ela pensava. Geralmente o 7-1, é esse tipo de cara, que você acha: não, o cara está me oferecendo mundos e fundos, e no final das contas ele apenas te enganou. Com Deus é totalmente diferente. Quanto mais nós o conhecemos, mais temos a oportunidade de o adorar pelo que ele é. Eu gosto muito de um pudim. Eu gosto de algumas outras coisas que talvez nem convém dizer. Eu gosto também de alguns lugares, mas tudo isso aqui é porque eu conheço. Você não vai gostar, você não vai adorar alguém que você não conhece. E o ponto principal desses versículos que acabamos de ler é o conhecimento. Jesus está falando com aquela mulher a respeito de uma pessoa que talvez você até acha que conhece, mas que você precisa conhecer mais e mais, muito mais do que você já conheceu. Na época de seminário, lá o futebol, no Pecadão, aí um seminarista falou para o outro assim: não, eu juro por Deus. Aí o outro virou para ele e falou assim: mas qual é o seu Deus? Aí essa pergunta, assim, parece meio óbvia. Mas, irmãos, tem colegas meus de seminário que viraram kardecistas. Outros que viraram, e não vale a pena também estar comentando, góticos e etc. Mas a adoração, ela é fruto do conhecimento. Quando Jesus diz aos samaritanos que os samaritanos estão adorando o que não conhecem, entendemos que existem pessoas que não adoram a Deus, embora queiram isso. Porque não adianta você achar que Deus é só o que te convém. Não adianta a gente achar que Deus é só aquilo que eu preciso naquele momento. Deus é muito mais além daquilo que eu ou qualquer um aqui possa imaginar. E é essa busca que traz a revelação de quem verdadeiramente Ele é. Adoramos o que conhecemos, seja coisa, lugar ou pessoas, como eu já disse. Quem lê um capítulo dos Evangelhos e não enxerga Jesus, não conhece a Deus. A gente começou a estudar o Evangelho de João, versículo por versículo, com as crianças. E teve um dia que os adultos chegaram um pouquinho antes, e eu ainda percebi que algumas pessoas não conseguiam acompanhar a revelação de Deus na pessoa de Jesus, principalmente naquele capítulo de João. E aí eu vou passar um trabalhinho de casa para vocês, que é o que eu tenho feito com as crianças ali em cima,
Quantas vezes você enxerga Jesus no primeiro capítulo do livro, o qual a gente está estudando hoje, João, só que a gente já está no capítulo 4. Quantos nomes de Jesus, parece redundante, mas quantos nomes de Jesus você encontra nesse capítulo? É a partir daí é que a gente começa a caminhar na adoração. Nossa busca por conhecer e mais a Jesus, como a palavra nos revela, e não como muitas vezes algumas pessoas têm dito, de forma desconecta, de forma sem uma fundamentação bíblica. Por exemplo, que Deus pode fazer para você, ou que Deus pode fazer aquilo que Ele mesmo já disse que não pode fazer. Quando a gente pensa em adoração, muita gente já leva para o lado da música, e até por isso que eu estou falando aqui hoje sobre adoração, porque é o mês da música. Mas a música, ela é apenas mais uma forma para que você adore ao Senhor. E a música que tenha Deus. Porque tem música que fala assim, quero te ver, quero te tocar. E aí, como é que é se a palavra está dizendo que ninguém pode ver, que ninguém pode tocar? Então a gente precisa estar muito atento para também não sermos conduzidos a uma adoração que não é verdadeira. Você precisa conhecer a Deus e o adorar, independente também da música. Porque se fosse assim, né, eu estava frito, porque eu ainda sou pior do que a Cremilda, com certeza. Eu já até desisti lá na igreja, agora a gente colocou a música completa, antes era só o playback, né? Agora botou a música completa, eu ligo o microfone e canto quando eu tenho que cantar lá, tem que fazer a participação. Mas a adoração, ela passa. Ontem, esses dias eu cometi uma das maiores loucuras da minha vida, que foi ir até a Pedra da Gávea. Quem não sabe, é um dos pontos mais altos do Rio de Janeiro, e, para ser sincero, nem sei como que eu cheguei lá. Mas, irmãos, quando eu cheguei lá no topo daquela montanha, eu adorei a Deus de uma forma tão sincera, não pelo fato daquilo que eu estava vendo, mas porque Ele me permitiu chegar em cima. Sabe, a força que Deus me deu, a oportunidade que eu tive de chegar até aquele lugar, só foi Deus. Porque, quem sabe, né, nem coluna eu tenho. Deus pode fazer muito mais aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adoradores adoram ao Pai. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É porque existem, está escrito aí, falsos profetas, falsos adoradores, que adoram da boca para fora. Falsos adoradores adoram adorar, cantar e até louvar, mas não fazem mas só o fazem por condução. Ou seja, se não houver um cântico, e eu não quero que vocês mostrem para a nossa igreja, mas muitas igrejas aí você vê cânticos idênticos a outras religiões pagãs. Eu estava esse dia limpando o terreno lá do meu sogro, e aí estava ouvindo a música do vizinho, que espero que ele não veja esse vídeo, mas é de uma outra religião, e que a melodia e as repetições e aquele negócio era muito parecido com algumas de nossas canções. E aí eu fiquei pensando assim, mas Senhor, e Deus falou, sabe o quê? Religiosidade, religião. As pessoas precisam ser conduzidas, elas não têm uma visão de Deus, ela não tem uma revelação de Deus, ela precisa que o pastor fale para ela, ou que o ministro de música, ou quem quer que seja, quem é Deus. E Jesus está falando mais ou menos assim, ó,
não é nem na igreja e nem lá no monte, como também muitas igrejas ditas evangélicas acham que é lá, né? Teve até uma irmã da minha igreja que me perguntou, mas você, quando viu a foto eu lá em cima do monte, mas você, né, orou pela gente, você tal. E Jesus está falando, não é no alto da Pedra da Gávea e nem aqui na igreja, mas o Pai busca quem o adore como? Quem não canta, ou quem não tem o dom da música, não vai cantar dentro de casa um louvor a Deus, tendo a certeza de que, pela minha afinação, ou pelo acompanhamento, ou pelo conjunto, né? Eu estou louvando a Deus. Mas eu canto na minha casa, e às vezes aumenta até o som bem alto para poder ninguém escutar eu cantar. E eu tenho certeza que eu estou adorando a Deus, porque eu não faço porque eu recebi um dom, mas eu faço porque eu o adoro em espírito e em verdade. Falsos adoradores adoram exercer, e até pulei lá para o terceiro, mas falsos adoradores adoram exercer funções e não ministério. Função é um cargo, ministério é um chamado. Falsos associam-se, falsos saciam-se, pois todos temos necessidade de adoração. Aí que entra coisas, lugares e hobbies. Tá difícil eu entender aqui, eu estou com farol no meu. Mas, enfim, acho que é melhor entender aqui. Falsos, eles se saciam. Ou seja, escutei aquela música, ou cantei aquela música, ou fiz isso, e estou saindo da igreja diferente. Mas o verdadeiro não, o verdadeiro sabe assim, eu tenho certeza que hoje eu toquei o coração de Deus com a minha adoração. Porque a gente não vem para a igreja, irmão, para ouvir, para fazer, ou para ser aquilo que nos convém, aquilo que é agradável ao nosso coração, à nossa mente. A gente vem para a igreja porque existe um trono no meio desse templo em que o Deus vivo está olhando para a sua cara e falando assim, desculpa a cara, né? Olhando para o seu rosto e dizendo assim, fala alguma coisa, adore. Mas agora não está na hora do louvor, está na hora da leitura bíblica. Aquilo que você leu na palavra de Deus precisa revelar um Deus a você e te impulsionar a adorar de tal forma que você termine de ler o texto do boletim e você dê glória a Deus, aleluia. O testemunho que a gente ouviu aqui na frente precisa gerar em nós isso. Deus pode, glória a Deus, Deus fez, glória a Deus por isso. E não precisa falar alto para a nossa igreja também ser confundida, mas fala do íntimo do seu coração, porque o texto está falando isso em espírito e em verdade. Tem muita gente gritando glória a Deus, aleluia, e no fundo, Deus não está sendo glorificado. E a sua adoração não passa nem do monte e nem do templo, como a mulher disse em Jerusalém. Verdadeiros, esse foi tudo junto. Verdadeira adoração. Adoração verdadeira não compreende apenas o cerimonial realizado no templo. Por isso que Jesus está falando, não é nem em Jerusalém e nem no monte. Tirou a máquina, tirou a câmera aí, você mexeu? Não. Tá pegando. No templo, mas nas atitudes durante o nosso dia a dia, na obediência aos mandamentos de Deus, no honrar o pai, a mãe e abster-se da mentira e fugir da imoralidade. Isso é o perfeito adorador. Porque tem gente que acha que o pai e a mãe não tem nada a ver, até quando ele não é crente, com a sua vida como adorador. E aí você escuta do pai e da mãe o quê? Mas eu não acredito que esse menino seja lá na igreja tão relevante, porque em casa ele não é. Não acredito que ele lá consiga obedecer o pastor, honrar.
os seus compromissos, porque aqui ele não acorda cedo, ele não honra os seus compromissos. O adorador, ele não muda da porta da igreja para fora. Porque tem gente que entra na igreja pensando que está adorando e sai pensando que agora é hora de trabalhar. Mas não, a adoração ela é contínua. É isso que Jesus está querendo nos dizer. Não é no monte ou só na igreja. E sabe para quem que Jesus está falando isso? Para um dos povos mais religiosos da época. Eles acreditavam tanto que a adoração tinha que ser feita no monte, que sabe para onde que eles foram morar todos? No monte. E aí Jesus fala para a gente assim, ó, você precisa viver em adoração. Porque mesmo os samaritanos morando lá no alto daquela montanha, ou quem mora aqui no morro, ou eu que moro também no morro, a gente uma hora desce, igual eu estou aqui agora no asfalto. Mas ainda aqui, ou por onde quer que eu for, eu preciso ser um adorador. Você precisa ser um adorador. Não podemos adorar a Deus da maneira que achamos melhor, e sim como Ele quer. Jesus era um verdadeiro adorador. Não vemos a Bíblia descrever sobre a sua adoração no templo. Por quê? Porque o verdadeiro adorador não depende nem do templo e nem do monte. Ele obedece e vive em sujeição completa a Deus. Alguém já lendo a Bíblia viu que a Bíblia diz: Jesus entrou no templo para orar, Jesus entrou na igreja para adorar, mas em toda a sua vida ele adora o Senhor. E talvez seja essa sua caminhada de adoração, essa sua vivência de adoração, que te torne um ministro de adoração. E não o contrário. Porque com certeza nós, não só aqui na igreja, mas lá na missão, precisamos de verdadeiros adoradores. Adoradores que adorem em espírito e em verdade, e mesmo que em algum momento se depare com a crítica por falta de afinação ou coisa do tipo, não vai fazer diferença nenhuma, porque ele adora a Deus. Por fim, a mulher que estava em pleno exercício de adultério, pelo que vemos, achava que adorava a Deus no lugar certo, e que estava questionando que os outros que adoravam num lugar diferente estavam fazendo errado. Precisamos olhar para nós, esquecer os outros. Precisamos enxergar os olhos de Deus sobre as nossas vidas e não questionar os outros. Porque quando a gente foca na desafinação ou no ministério do outro, a gente acaba se esquecendo do nosso. Quando a gente olha a família do outro, não, mas esse final de semana eu comentei em 2 grupos o mesmo fato. E foi triste para mim ver que num grupo onde teoricamente não havia nenhum cristão, as pessoas tiveram mais amor à família que acabou de perder um ente querido no morro essa semana, do que o grupo cristão. E isso, sabe, feriu o meu coração, sabe? Deu vontade de sair daquele grupo de crentes na mesma hora. Primeiro, porque o crente falou assim, não, mas se era bandido, e aí eu falei assim, cara, eu não estou falando do morro, morreu. Estou falando de uma família que está enlutada, que precisa de um psicólogo, E aí depois eu mandei até para uma irmã, aluna aqui da igreja, ela se ofereceu também para dar assistência a essa família. Mas naquele grupo de pastores e líderes, ninguém falou nada, e o que falou ainda falou assim, é bandido? Que bom que morreu. E o outro, o grupo dos ateus se ofereceram até para ir fazer visita na casa da família enlutada. Foi assim que Jesus falou na parábola do bom samaritano.
Não dizendo que os samaritanos eram melhores do que os da igreja, mas falando assim, ó, porque vocês não fizeram nada, porque vocês não sabem adorar, porque vocês não adoraram, tem gente adorando. Ela se torna a primeira missionária do Novo Testamento. E me parece que largou a vida que levava. Sem dúvida, ela primeiro foi transformada para depois exercer o seu ministério. E a Bíblia fala que ela levou muitas outras pessoas da sua cidade, talvez porque ninguém esperava que ela fosse transformada. Ouça a Cristo, obedeça a Ele e guarde os mandamentos, e serás um verdadeiro adorador. Sem isso, não adianta ter afinação, não adianta fazer parte do coral, não adianta ajudar no ministério, porque Deus não espera nada a mais ou a menos que você, do que você ser um verdadeiro adorador, independente do que você já faz, do quem você já é nessa igreja.